Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, é da nossa família. Primo agregado? É um agregado da nossa família aí. Vinícius, eu gostaria que você se apresentasse aí, falasse seu nome, Vinícius. Então, eu chamo Vinícius. Então, meu nome é Vinícius, eu sou casado com a prima do Ariel, né? A Gisele, a gente tem 3 filhos. Eu tô mais ou menos na família há uns 16 anos, mais ou menos. Já dei muito cocão nesses meninos. Mentira, mais fácil até apanhado. Meu ministério hoje, eu tô na rede de jovens lá da nossa igreja, né? Tô liderando a rede de jovens. Eu já assumi agora depois da pandemia, que a gente voltou, então deve ter uns 2 meses mais ou menos. E tô no Corpo de Bombeiros há 11 anos, né? Que é o motivo que a gente está aqui para poder falar hoje, né? Então eu tô no Corpo de Bombeiros há 11 anos, praticamente faço agora em janeiro. E tenho aprendido muitas coisas lá, interessante, né? Para minha própria vida, tenho tirado lição para minha própria vida, né? E no decorrer a gente vai falar um pouco mais a respeito, né? Vai perguntando, a gente vai estar falando. Da hora. Eu tenho uma pergunta. Para entrar nos bombeiros, você entrou de primeira? Ou... Não entrei, cara. Eu tinha feito o concurso que eu passei, foi em 2009, né? Então eu fiz o concurso em 2009 e comecei o curso mesmo em 2010, um ano depois. Mas eu tinha feito um concurso antes, se eu não me engano, em 2006, mais ou menos. Foi 2006. E nesse eu nem cheguei a ficar nem excedente, cara. Uhum. Zerei questão lá na prova, não pode zerar, né? Na prova escrita, primeira etapa. Acabou que eu zerei e nem fui selecionado. Não. Aí na segunda tentativa que eu fiz, aí deu certo. Então teve que tentar 2 vezes. Tentei 2 vezes, Mas, tipo assim, a primeira vez realmente eu queria, era o meu objetivo mesmo, estudei e tudo. Uhum. Já na segunda vez, cara, eu queria passar, mas nem consegui me empenhar o tanto que eu tinha empenhado na primeira. Você vê como é que são as coisas. E eu lembro que na época do concurso, na segunda vez, quando eu passei, você tinha que levar um documento chamado CDI. Uhum. E aí, muita gente, cara, que tinha feito a inscrição não conseguiu entrar para fazer a prova no campus onde eu tava. Por causa do comprovante. Então, muita gente ficou pelo meio do caminho ali. Na minha segunda tentativa, quando eu passei em 2009, eu passei fazendo exatamente a metade da prova. Uhum. Teve uma matéria que eu precisava acertar uma, acertei uma. Então, verdade. Foi Deus mesmo. Na risca, foi então. Foi Deus mesmo. Eu precisava de fazer 25% na época, na prova. Era 50% da prova, eu tinha que fazer. Eu fiz. Acertei 25 questões. Olha só pra você ver. E aí eu consegui passar. E aí a primeira turma, que foi a melhor classificada, fez a escolinha que a gente chama, né, que é a preparação, em 2009. E aí em 2010, em janeiro de 2010, eu comecei 19 de janeiro de 2010, eu comecei a fazer o meu curso, né? Pra formação, eu fiz o CFSD, que é curso de formação de soldado. Esse curso dura quanto tempo, mais ou menos? Então, esse curso tem a duração de 6 meses, com estágio. Dá 6 meses. Ele é mais rápido que o da polícia, não é? Ou não? O da polícia, depende, porque da polícia tem um CFO e tem também o curso de soldado. Eu acho que o curso de soldado da polícia, eu não tenho certeza, mas eu acho que é de 8 a 9 meses, se eu não estou enganado. Eu acho que é isso. Ele é um pouco mais rápido mesmo. Ô Vinícius, e como que foi a sensação da sua família, de você, quando você realmente entrou no bombeiro? Porque bombeiro é diferente da polícia. Eu gosto muito de polícia, mas assim, polícia tem aquelas pessoas que é a favor e tem muitas pessoas também que são contra a polícia. Por vários motivos. Mas o bombeiro não, o bombeiro é aquela... O herói de todo mundo. Todo mundo gosta do bombeiro, porque o bombeiro o trem tá feio, é o bombeiro que vai. Então, assim, qual que foi essa sensação dentro da sua família, pra você mesmo, em entrar no bombeiro? Que você, como fiquei sabendo, você também tentou na polícia, não tentou? Tentei fazer o concurso da polícia. Antes de fazer minha segunda tentativa no bombeiro, entre bombeiro que eu fui reprovado e o curso que eu passei, o concurso que eu passei, no meio do caminho eu fiz também polícia. É que a finalidade, o exercício fim da polícia é diferente do bombeiro, né? Sim. Mas se você for olhar, a polícia ela é tão a polícia é tão necessária quanto o bombeiro. Eu gosto, porque as pessoas têm esse estigma, né? Tem o estigma da polícia e o estigma do bombeiro, mas polícia é sensacional, cara. Porque na hora que não tem mais... É polícia. Entendeu? Mas porque a polícia é outra finalidade dela, né? É zelar mais pela segurança, né? Do público. Então, às vezes, as pessoas têm esse pé atrás com a polícia, mas, cara, a polícia é sensacional.
E quando eu passei no bombeiro, eu nem visava esse rótulo do bombeiro, o herói e tal. Como todo mundo, eu acredito que todo mundo tem essa expectativa do bombeiro, é o quê? É o pessoal que tá ali pra fazer o que os outros não querem fazer, né? Pra estar ali pra dar uma resposta, que é a finalidade, igual vocês falaram, não tem mais ninguém, é o bombeiro. Mas eu nem entrei com essa expectativa, eu só tinha aquele olhar assim, nó, bombeiro, nó, que legal e tal. Ser concursado, fazer parte de uma instituição que hoje tem mais de 96% de aprovação, né, da população. Então, assim, eu olhava com esse olhar. Igual, por exemplo, eu acredito que vocês olham para o bombeiro hoje de fora, né? Nó, que legal. Mas, assim, a noção do que é o bombeiro mesmo é só quem tá lá, entendeu? Só quem vivencia, quem passa pelo processo, quem faz o treinamento é que sabe. Então, a minha família ficou, assim, muito feliz. Mesmo porque esse concurso, cara, ele vem numa hora, assim, muito, muito difícil da minha vida. Eu tinha passado por um problema que eu trabalhava num banco e aí eu tive um problema de síndrome do pânico, cara. E aí acabou que eu tive que larguei faculdade, larguei... Que isso? Eu não sabia disso, não. Verdade. Quer ver uns 2... A gente é primo e eu não sabia disso. Uns 2, 3 anos antes. Você deu síndrome do pânico e no bombeiro... Não, isso foi 2 anos antes, né? Ah, sim. Uns 2 anos antes eu tive síndrome do pânico e aí eu tive que largar tudo mesmo. Larguei tudo, faculdade, larguei emprego, larguei tudo. E eu fiquei me tratando, né? Aí antes de prestar a prova pro bombeiro já estava recuperado já, mas eu fiquei mais ou menos uns 2 anos me tratando. Nessa época você já era casado já? Já era casado. Já era casado. Então e eu tava passando um momento muito difícil financeiramente, tudo, cara. Tudo. Você não entrou na síndrome do pânico porque casou, não. Não vem me desanimar, não. É que esse cara que pula na piscina gelada fala assim, pula aqui, que gostoso, vem cá pra vocês verem, que delícia. Não, mas não foi não, foi excesso mesmo de trabalho, foi tudo, juntou tudo. Começo de casamento sabe que é difícil também, mas não foi esse o motivo não. O que deu o gatilho mesmo foi um problema que eu tive no meu serviço e aí acabou acarretando tudo. Eu era uma pessoa assim muito, muito introvertida, sabe? Eu não conseguia falar... Isso? Totalmente, cara. Eu sou uma pessoa totalmente diferente hoje. Eu não conseguia falar as coisas. Se a pessoa me maltratasse, eu engolia. E eu acho que isso foi me fazendo muito mal, sabe? Porque a gente tem que saber falar também na hora, né? Claro, com moderação e tudo, mas a gente tem que saber falar. Tem que colocar pra fora também. Fica só engolindo, uma hora você estoura. Foi o que aconteceu comigo, né? Aí no meu serviço estourou lá, porque era muita pressão. Eu era supervisor de um telemarketing do banco. E a pressão já era grande demais da conta. E aí aconteceu um fato lá num dia lá que a minha supervisora, a minha gerente, na verdade, que eu era supervisor, ela me tratou muito mal, sabe? E eu não fiz nada. Sabe quando a pessoa te trata tão mal que você não tem reação? Então isso que aconteceu comigo, eu não tive reação. Olha o tanto que esse trem me fez mal. E aí foi o gatilho, velho, pra tudo. Aí eu acabei largando tudo e segui até um conselho de um psicólogo. Fui tratando com um psicólogo do posto de saúde lá perto da minha casa mesmo. Fui conversando com ele. Ele foi me dando atestado. Aí até que chegou uma hora e falou assim, olha, eu não posso mais estar atestado. Ou você larga tudo pra você sarar de uma vez, ou então você vai viver assim por resto da sua vida. E eu fiz a opção de não tomar remédio. Só conversando mesmo, batendo papo e tal. E aí eu consegui, mas eu tive que largar tudo, igual ele falou. E aí, nesses 2 anos antes de eu passar no concurso, eu estava desempregado, me tratando. Entendeu? Então, assim, esse concurso pra mim foi uma resposta, foi de Deus na minha vida, sabe? Porque eu realmente tava precisando daquilo. E eu tanto é que eu nem acreditei quando eu passei, porque eu nem estava tão preparado igual da primeira vez, igual eu falei com vocês, né? Até pelos problemas e tudo, mas aí graças a Deus deu tudo certo, entendeu? Então foi assim, foi uma alegria muito grande. Foi milagre, assim, foi um milagre de Deus. Milagre também, né? Foi um milagre, cara. E foi assim, foi algo assim que maravilhoso, que mudou a minha vida mesmo. Até minha perspectiva na época, eu estava bem cabisbaixo já, né? Situação financeira ruim, passando dificuldade e tudo, dependendo da ajuda de pai, mãe, sogro, irmã, né? Quero até agradecer eles aqui, aproveitar, né? Pelo apoio que eles me deram ali, meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, minha irmã mais velha, me ajudando ali, né? Me ajudaram demais. Até porque você tinha 2 ou os 3 meninos? Não tinha nenhum ainda. Não tinha não. Eu vim até os meninos. Eu vim até os meninos. Ah, sim. Eu tinha 5 anos de casado quando eu tive os meninos, mais ou menos. Mais ou menos de 4 para 5 anos. Foi na época que eu já estava fazendo o curso. Aí, sim. A Gisele, como ela tem um problema de saúde, né? A gente resolveu ou trata ou engravida. Aí a gente pensou assim, então melhor engravidar agora,
porque o remédio que ele ia tomar é muito forte, poderia causar algum dano pros meninos, na geração deles ali, né? Aí a gente resolveu, então, não ter filho agora. Foi na época que eu já tava terminando o curso já, mais ou menos. Sim. Aí eu tive os dois. Assim, não precisa entrar em detalhes, mas o quão difícil foi pra você nessa fase toda da síndrome do pânico? Como que foi lidar com tudo isso? Porque eu não sabia disso, eu tô curioso. Como que foi lidar com essa situação? E depois, é claro, o alívio de... Você quer saber o que? Os sintomas, o que eu sentia? Como que foi, assim? Então, aí teve esse problema lá no serviço. Aí começou, às vezes as pessoas que nunca tiveram esse tipo de problema, acham assim, a frescura, velho, não é. Ó, pra você ver, quando eu comecei a ter os sinais, cara, eu comecei a ter insônia, taquicardia. Por causa da taquicardia, eu tinha aquela dificuldade de respirar, dificuldade extrema de concentrar nas coisas, nervo extremo. Olha pra você ver como que esse negócio me gerou um transtorno tão louco que eu nunca fui uma pessoa agressiva. Mas a partir desse momento, se eu olhasse pra pessoa e cismasse que a pessoa ia me fazer algum mal, eu voava na pessoa. Isso, sério, velho. Sério, desse jeito. Não tô mentindo pra você. Teve um dia que eu ainda tava fazendo faculdade, eu tinha largado o serviço, mas não tinha largado a faculdade, que eu tava terminando o período, isso, tava terminando o período, e eu tava terminando já ali, tava no finalzinho do período, eu falei, não vou acabar de fazer esse negócio, eu precisava de fazer um trabalho, eu tinha que ir no edifício Maleta, na época era a época do CD, do DVD, eu tinha que editar pra falar, eu estudava gestão em RH, aí eu tinha que falar dos vários tipos de gestão de pessoas, aí eu fui lá pra fazer essa edição na fita, cara, um rapaz passou do meu lado assim, antes de passar do meu lado, eu vi ele vindo de longe, eu olhei pra ele, sabe quando o cara olha pra você? De volta? Aí ele ficou me encarando, eu falei, esse cara vai me roubar. Se esse cara me roubar. Se esse cara me roubar, eu vou pegar e vou jogar ele lá embaixo. Ó, pra você ver que a minha cabeça, cara. Eu tava no segundo andar, já planejando que eu ia pegar o cara e que ia jogar ele lá embaixo no primeiro. Ó, só porque o cara olhou pra mim. Então eu tava desse tipo, cara. Eu tava desse jeito. E aí eu comecei a ter esses sintomas e tal. E aí esse psicólogo, Alexandre, que era lá do posto, lá do Ribeiro, que foi me conversando, foi me ajudando e tal. E aí, quando terminou a faculdade, foi menos uma cobrança, né? Porque eu acho que o excesso de cobrança ali me prejudicou, entendeu? Inclusive esse excessivo da minha coordenadora. E aí foi passando esse momento mais crítico comigo, tendo esse acompanhamento do psicólogo, conversando. E aí os sintomas, eles foram caindo. Interessante. Eles foram diminuindo. E a coisa mais interessante que tem é que quando eu comecei a ter esses sintomas e tal, comecei a sentir essas coisas, eu procurei um médico, fiz uma bateria de exame, cara, fiz um check-up geral. Aí sabe o que o médico falou comigo? Falou comigo assim, esse problema seu é espiritual. Pra você ver, o médico falar isso, não é engraçado, cara? Um médico falou, seu problema é espiritual, porque físico você não tem nada, não. Aí colocou o fone no meu ouvido, as músicas lá, Ave Maria. Não, ele falou agora. Ele falou comigo, escuta isso, vai te acalmar e tal. Colocou lá no fone, me colocou deitado, eu escutava aquela voz de Moreira. E às vezes a música Ave Maria cantando no final. Falei, tá bom, já entendi o que é já. Aí beleza. Aí com esse diagnóstico do médico lá, eu procurei o psicólogo e teve esse processo todo, eu largar as coisas, aí eu fui melhorando até... Você teve alguma resistência de procurar o psicólogo? Cara, nenhuma, você acredita? Eu deveria ter tido, né? Pela lógica, eu deveria ter tido. Eu falo assim, isso foi o quê? Mais de 11 anos atrás, né? Foi. Mais de 11 anos. Porque ainda na época, eu acho que esse preconceito... Foi uns 15 anos atrás, cara. Esse preconceito de, ele vai no psicólogo, eu acho que era bem maior do que é hoje, né? Com certeza. Eu acho que hoje ainda tem esse tabu, cara. Esse mês passado mesmo agora, que tá terminando hoje, né? A gente trabalhou lá no culto da mocidade justamente isso. A gente trabalhou Setembro Amarelo, né? E aí a gente fez um apanhado lá e tal... Levei uma psicóloga lá da igreja para poder ministrar para os meninos, pastor Cristiano. E os outros 2 sábados fui eu. Aí você vai vendo, você vai estudando, você vai vendo o fundamento das coisas. Você vê que ainda tem muita resistência. Mas na época, com certeza, era pior. Você tratar com um psicólogo era falar que você tava doido, né, cara? Era doideira mesmo. E você falando que era um ambiente de telemarketing, né, que você falou, mais ou menos. Cara, eu já trabalhei em telemarketing. Pra você ter ideia, eu não consegui ficar 30 dias. O meu contrato era de 30 dias. Quando chegou no 29º, ela falou assim, Jean, você quer vir amanhã?
e receber o dia de amanhã e não assinar o próximo contrato, ou você quer encerrar o contrato hoje e perder o dia de amanhã? Quero perder o dia de amanhã, quero ir embora. Porque, assim, menino bobo, sempre fui menino bobo. Cheguei lá, cara, a pressão é muito grande. Você tem que... Eu não sei como que... No banco eu também era venda, né? É porque na época a gente era só receptivo, mas nessa época aqui já teve uma cisão. E aí ficou a área... o ativo e o receptivo, né? Nossa, então vocês pegaram... E o ativo não é tanto o problema. O problema é o receptivo, porque que a o pessoa produto... já vem bitolada, né? Cara. Imagina, você fazer empréstimo pra uma pessoa, a pessoa faz o empréstimo, aí o cara te dá a promessa, o dia tal, outro dia tá na sua conta. Aí o cara vai lá no banco, o dinheiro não tá. Nossa. E era só coisa assim, cadê meu contrato, cadê não sei o quê, entendeu? Era muita pressão por causa disso. Puxado. Eu trabalhei no ativo, com vendas. E, cara, era, sinceramente... Tem as metas também, né? Eu não sou o tipo de cara que consegue dar bem nesse tipo de ambiente. Eu achava que eu conseguia lidar com esse tipo de pressão, mas não sou. Tem gente que consegue fazer muito dinheiro nessa área. E eu dou muita moral pra quem consegue trabalhar com isso. Mas, cara, eu não sou desse tipo, não. Eu nunca fui bom também. Antes de ser supervisor, eu também trabalhei no telemarketing uns 3 anos. Aí um tempo eu fui no receptivo e outro tempo eu tinha que vender também. Eu nunca fui bom de venda, cara. Nunca fui. Eu sou tão ruim de venda, mas tão ruim de venda, que uma vez eu trabalhando em caixa, operador de caixa. Aí chegou um cliente com uma... Eu lembro disso até hoje, os detalhes. Um cliente com uma pasta de amendoim light. E na semana eu tinha experimentado essa pasta de amendoim. Era muito ruim. Aí eu peguei... Quando eu peguei, que todo mundo passava esse trem, eu achava que o cara comprava sempre. Falei assim, nossa, esse trem aqui é ruim demais. Quando eu fui passar ele, é mesmo eu? Ele pegou o trem, guardou o trem e não levou nada. Gente, não deixa minha chefe ver isso não, senão eu falo assim, Jean, o seu papel é só passar o produto. Você conseguiu perder a venda aí. Pelo amor de Deus. Eu também sou ruim de venda. Esse trem... Agora minha esposa ela já é boa de venda e ela trabalhou no telemarketing também. Todo dia ela ia chorando e voltava chorando por causa dessa pressão mesmo. Tanto que no final eles pegaram a carteira dela, até hoje não devolveu. Deve ter uns 7 anos. Que isso, cara? Sério, ela passava muita raiva também. Telemarketing é pesado mesmo. Pode falar. Esqueci de acender a luz. Viu? Sabia que tava esquecendo de alguma coisa. Tava faltando agora a luz. Agora o podcast começou direito. Tá vendo? Peraí. A gente vai ligar. Não, produção, vem cá. Não precisa parar o podcast por causa disso, não, gente. Bom que tá no escuro, não aparece o tanto que eu tô suando. Viu? Só? Nossa, gente, tá quente com força, viu? Tá mesmo. Nossa. O pessoal da produção tá devagar. Próxima vez eu admiti você. E eu não vou cortar isso não, tá? Eu vou deixar. Ô Vinícius, já teve alguma vez que você quis desistir de ser bombeiro? Já que a gente tá falando de pressão e tudo mais? Nunca, cara. Nunca? Nunca. Assim, tem os momentos difíceis lá no treinamento, né? No treinamento ele é pesado. Né? Então, assim, muitas vezes ali, depois do... Porque assim, você estuda durante o dia e à noite você apresenta pra ficar ali fazendo exercícios físicos e tal, né? Vocês entenderam? Sofrendo. Muitas vezes ali, cara, naquela formação ali, eu pensava, nossa, que vontade de desistir, cara. Mas eu sentia assim, Deus tá falando tanto no meu coração nessa hora, sabe? Nessa hora que eu acho que vale a pena a gente servir Jesus e ser crente. Porque no momento, assim, de verdade, que eu falo assim, nossa, eu vou largar a mão desse trem. Eu não pensava em dinheiro, não pensava em nada, só pensava assim, eu vou largar a mão desse trem, cara. E aí eu sentia Deus falando no meu coração e trazendo uma calma pra mim, sabe, cara? E aquilo me dava uma força pra eu continuar. Então, assim, nesse momento de treinamento, ele é mais pesado, né? Precisa de ser. Na verdade é essa, precisa de ter. Pra poder enfrentar o que a gente enfrenta, trabalhar com o que a gente trabalha, é preciso ter uma pressão. Né? É necessário, isso é necessário. Então, assim, naquele momento ali, várias vezes eu pensei, mas graças a Deus eu cheguei até no final. Mas, assim, depois de formado, depois de estar trabalhando, igual a gente fala na área operacional, eu nunca falei assim, vou largar a mão disso. Não teve um dia da minha vida, trabalhando no bombeiro, que eu acordei e falei assim, nossa, que carniça sou eu, vou ter que trabalhar hoje. Todos os dias que eu levantei para ir trabalhar, todos os dias, eu sempre levantei bem disposto, feliz, alegre de ir trabalhar, coisa que eu nunca tinha sentido antes.
Igual quando eu trabalhava em outras empresas, às vezes tem que você fala assim, nossa, tem dia que você não tá afim. Eu vou trabalhar hoje, não queria. No bombeiro nunca aconteceu isso, cara. Todos os dias que eu levantei foi sempre com alegria de ir trabalhar, cara. Nunca teve. Eu sempre bati muito na tecla em relação a isso, porque principalmente a pressão dos jovens que estão vindo agora, a pressão do estudar. Você tem que estudar. Então, a pessoa às vezes está ainda jovem, não sabe o que quer fazer da vida, mas faz por uma pressão que tem da sociedade, da família e por aí vai. E eu sempre pensei nesse sentido. Você vai trabalhar pro resto da vida. 30, 40 anos que você vai trabalhar. E você acordar todo dia e falar assim, nossa, eu vou ter que trabalhar. Ninguém aguenta isso, não. O bom seria se todo mundo fosse assim, acordar todo disposto, todo dia disposto, assim, da hora, vou trabalhar. Então, assim, legal mesmo. Eu sou feliz com o que eu faço, cara. Sou feliz mesmo. Eu me sinto realizado no corpo de bombeiro, assim. Levanto, assim, com o coração alegre, velho, todo dia pra ir trabalhar. Antes de ter o carro ou de pegar carona com o pessoal, eu tinha que acordar 5 horas da manhã, né? E eu acordei sempre, todas as vezes, 5 horas da manhã. Tranquilo, cara. Feliz, bem disposto e alegre. Porque eu gosto do que eu faço. Eu gosto do bombeiro, eu gosto do trabalho. Pera aí, calma. Mas aqui, em relação a essa... Agora eu esqueci. Em relação à questão do bombeiro, que você passa... Você trabalha na área operacional, né? Então, senão, onde que tem que pagar fogo, acidente, essas coisas. E você comentou um tempo atrás comigo, tem muita gente que trabalha no escritório e você falou assim, não dá pra mim. É perfil, né, das pessoas, né? Então, você prefere mais o operacional mesmo, porque se te colocasse no escritório, você não ia gostar. Administrativo, pra mim, pode acontecer um dia, a gente vai, se acontecer de me colocar no administrativo, a gente vai cumprir, né? Da melhor forma, mas é porque eu tive uma experiência quando eu machuquei o pé, por incrível que pareça. Aí eu tive que ficar um tempo, que a gente chama de baixado, né? Que é sem poder trabalhar na área operacional. Aí eu fiquei um tempo no administrativo. E assim, não é um serviço que eu gosto de fazer. Agora tem pessoa que se dá super bem nisso e que tem a tendência para aquilo, sabe? E faz muito bem. Mas o administrativo, para mim, eu não consegui me encaixar naquilo. Eu gosto de trabalhar no operacional, entendeu? Eu trabalhei já tem 10 anos que eu estou em Nova União, que é na BR-381 ali, indo para João Molevade, sabe? Fica no meio do caminho, praticamente, entre Belo Horizonte e João Molevade. Tem 10 anos que eu tô lá. E fiquei 1 ano no Venda Nova, no pelotão de Venda Nova, onde tinha um resgate. Ele só dava de resgate. Aí quando eu comecei a ir para lá, quando não era nem efetivado do pelotão, eu comecei a pegar vítima presas ferragens, incêndio de veículo, às vezes tinha que tirar uma abelha, que chama de insetos, né? A gente ia e tal. Aí eu comecei, cara, a gostar de ficar lá. Porque é bem aleatório também, assim. Eu digo aleatório assim. Não é todo dia que é a mesma coisa, né? Já no administrativo, todo dia. Tem os lugares que tem os perfis, né? Por exemplo, lá na BR, hoje tá mais tranquilo. Porque a parte lá, pelo menos a parte eles duplicaram. Então, assim, tá mais tranquila a BR. Mas na época, quando eu fui pra lá, era mais acidente automobilístico. E até hoje ainda é. Entendeu? E é característica do local, né? Você tá na boca da BR ali. Aí, cara, o que vai dar ali é isso mesmo. É mais característica do local. Mas, assim, igual eu te falei, ainda, mesmo assim, você vai ali, por ser uma área rural também, você vai muito, nessa época agora, fogo no mato, caminhão pegando fogo, bastante, já consegui em várias ocorrências assim. Extermínio não, captura de insetos, porque é uma área rural e às vezes você vai bastante também. Então tem características do local, sabe? Aparece muito animal morto nessas estradas? Cara, eu nunca peguei. Eu peguei uma vez um só. E mesmo assim nem tava morto, não. O cara parou no pelotão e falou assim: eu atropelei um passarinho. Ah, é? Aí o sargento falou: vai lá ver o que é. Aí eu falei: cadê o passarinho? Tá aqui no porta-mala.
Quando eu abri o porta-mala, velho, era uma baita de uma siriema, bicho. E, não tava Nossa. e ela parece que tomou uma pancada e desmaiou. Na hora que ele abriu o porta-mala, velho, essa siriema deu um grito lá de dentro, saiu voando, nós abaixando, a siriema voando, cara. Mas foi o único, assim, que eu peguei. O passarinho, era uma baita da siriema. Passarinho. Porque lá tem, nessa época do ano, a cinema fica atravessando a BR lá, né? Aí ele, acho que foi, bateu, só esbarrou, né? Ela deve ter dado um desmaio lá. Ele pôs no porta-malas e levou lá pra nós. Não, quando eu falo assim, eu bati num passarinho. É. Aí eu falei assim, passarinho? O cara pegar um passarinho no meio da estrada, tá. Ele deve estar no porta-malas, ele deve ter confundido, deve ser porta-luvas. O porta-malas... Porta-mala, baita de uma siriema, cara. Tamanduá também já pegou lá, o pessoal atropelou. Então, assim, mas é bem pouco. O que mais dá lá? Acidente automobilístico ou alguma coisa envolvendo automóveis e tal. Igual, não sei se vocês viram, uns 3 semanas atrás, mais ou menos, um engavetamento que teve, os caminhões lá. Sim. Eu não cheguei a ver, não. Aquilo lá foi Pelotão de Nova União, foi lá pertinho, aquela ocorrência lá foi uns 3 quilômetros lá do Pelotão, que teve um caminhão de melancia, que morreram 2 pessoas, uma pessoa, um monte de helicóptero e tal, o caminhão perdeu o freio, foi lá perto de Nova União, entendeu? Pelotão lá que atende. Ô Vinícius, igual normalmente, assim, muitas pessoas quando vão trabalhar, fica muito, principalmente se não gostar muito do serviço, fica olhando a questão da hora, né? Nossa, falta quase chegando a hora do almoço, quase chegando a hora de eu ir embora. Com esse tipo de ocorrência, como que é essa questão do horário? Eu acho que você trabalha 24 horas, né? É, a gente trabalha 24. Essas 24 horas demora a passar ou passa rápido? Não, depende do dia também, né? Igual, quando você pega umas ocorrências assim, uma ocorrência, por exemplo, na BR, lá onde eu trabalho, uma ocorrência, assim, você tem que conduzir vítima, geralmente a gente traz pro João 23, ela dura 4 horas, em média, por pelotão. Porque é o tempo de você pegar a vítima, dependendo onde ela tá, se você não tiver apoio, por exemplo, de uma aeronave, aí você começa a ocorrência, você vem, faz a tua, traz pro hospital. Quando você chega no pelotão, dá mais ou menos 4 horas, uma ocorrência. Então, assim, isso aí faz com que o dia encurta, né? Querendo ou não. Mas não tem hora de café, não tem hora de almoço. Já aconteceu várias vezes que você tá almoçando, tem que largar o prato pra você ir pra ocorrência. Entendeu? Isso aí não. E é tipo normal. igual filme, bate a sirene, o pessoal sai quebrando? É, porque você tem um tempo de resposta, né? Às vezes, como a gente trabalha na BR, o centro, a gente chama Comom, ele gera pra gente ocorrência. Mas a maioria das vezes, as pessoas vão lá no pelotão, bate lá na porta. Tá. Entendeu? Eles vão lá chamar a gente, porque o perímetro ali, hoje tá mais tranquilo, porque, igual eu falei, tirou muitas... A pista era muito sinuosa, então tirou muito lugar que era perigoso, que dava colisão frontal. Muito já não existe mais, mas ainda dá. Entendeu? Igual a esse. Então as pessoas, eles já sabem que a gente está lá, já vão direto na gente. Outros, por exemplo, o pessoal, os donos de empresa lá, posto de gasolina e tal, eles têm um número do telefone direto do pelotão, eles já ligam. Então muitas vezes chega de primeiro pra gente, entendeu? Do que pro centro. E aí eles já chegam lá e a gente já tem que sair para atender, né? Porque realmente a maioria das ocorrências, elas são ocorrências de grave, né? De grave para gravíssima, né? Então o tempo de resposta tem que ser bem rápido mesmo. A gente larga tudo e vai. Você falando sobre que o pessoal faz essa ligação direta. Uma vez aconteceu comigo, eu tava trabalhando de noite, aí foi ali, eu acho que Tupis com Amazonas, se eu não me engano, ali perto do Mercado Central. Aí aconteceu um acidente de um carro e uma moto. Assim, o acidente parece não ter sido muito grave, mas o cara da moto ficou machucado. E eu lembro que quando eu tava indo pro ponto de ônibus, eu tinha passado por uma ambulância. Aí, e assim, a ambulância não tava longe. Aí, assim, eu nem pensei direito, o pessoal falou assim, chama o SAMU. Aí eu vi uma ambulância lá atrás e saí correndo. Fui lá, cheguei lá, foi engraçado, porque eu cheguei lá muito cansado, que eu tinha corrido rápido. E o pessoal achou que eu que tava passando mal. Aí você tá querendo me atender ou não? Eu tô de boa. Aí eu tentei explicar a situação toda pra ele. Só que eu não tinha a idade do cara, eu não tinha... E era o que? Era o resgate do bombeiro ou era SAMU? Eu não lembro, eu acho que era SAMU. Mas assim, eu não tinha aproximadamente a idade do cara, o peso do cara, a localização exata, onde que era. Então assim, a minha informação ficou muito nebulosa pra eles, sabe?
Aí parece que ficou aquele trem meio de, não sei se é um trote, ou não sei se é tão não grave. não sei se é tão grave. Entendi. Aí eu vi que, assim, eu nunca tive essa educação. Eu sei que, às vezes, na escola militar eles têm isso, algumas escolas estaduais também têm, mas eu nunca tive essa educação de como solicitar esse tipo de ajuda, ou como identificar uma situação e poder transmitir isso com uma clareza mais... Porque uma pessoa, para poder transmitir assim, do jeito que você quer transmitir, ela tem que ter um conhecimento, entendeu? Um conhecimento pelo menos básico. Então, é normal da pessoa olhar um acidente e já achar que ele é gravíssimo, que ele é grave. Porque ele só, por exemplo, igual no seu caso, você viu a cinemática toda. Então, pra você, assim, foi um negócio assim, de outro mundo. Né? Morreu. Tem que socorrer agora, porque senão. Então, assim, a pessoa, para poder passar detalhadamente, ela tem que ter um conhecimento básico. Caso não tenha, vai passar igual qualquer pessoa normal, é tranquilo. Entendeu? Não tem problema. E essa questão da divisão entre bombeiro e SAMU, como que fica? Porque eu já vi acidente bombeiro, acidente SAMU, como que faz? Quem liga primeiro, pro número que liga primeiro ou não? Pode acontecer isso, porque às vezes as pessoas ligam, por exemplo, pro SAMU primeiro, entendeu? Pode acontecer de ligar pro bombeiro primeiro, e aí várias vezes o SAMU também já apoiou o bombeiro, e a gente também já apoiou o SAMU, entendeu? Aí, por exemplo, no meu caso, como eu sou bombeiro, eu cheguei num local e vejo que eu preciso do apoio de uma viatura, eu faço o contato com o centro. Aí o centro, que é o COBOM, ele define, vamos chamar o SAMU, vamos pedir um empenho do SAMU, ou mais uma viatura do bombeiro pode ir lá socorrer se tiver disponível, porque também tem isso, tem questão de demanda. Às vezes realmente demora um pouco mais, às vezes as pessoas não entendem, né? Assim, não, mas eu chamei já tem meia hora, já tem 40 minutos, é porque as pessoas não entendem. É porque com certeza não tem viatura disponível. Porque se tivesse, seria enviado, entendeu? A demanda ela é muito alta. A gente pensa que não, porque a gente não vê toda hora. Vê, mas a gente que fica por conta disso, a gente sabe o quanto de acidente que acontece num dia. Entendeu? Então às vezes a demanda é alta e às vezes as pessoas não entendem isso. Ali na Cristiano Machado tem uma sexta-feira ali do São Gabriel até na Boca do Túnel, teve 3 acidentes. De moto, de carro. De moto? Então, assim, num período de 40 minutos, 3 acidentes. Então, assim, a mesma viatura não tem como pegar os 3. Não tem como. Então... Acontece às vezes, por exemplo, igual a gente já aconteceu comigo, você tem uma vítima dentro da viatura e aí você passa por uma ocorrência e pega e consegue atender aquela vítima colocando dentro da viatura, levando 2. Já aconteceu, isso já aconteceu. Mas tem casos que não tem como, entendeu? Tem casos que são de urgência, que você tem que transportar a vítima com rapidez para o hospital. Então, assim, você não consegue parar para dar o atendimento e nem é recomendado nesses casos, né? E tem caso que realmente é isso que eu estou falando com vocês. Tem lá a vítima, tem o pedido, mas não tem como socorrer. A demanda está alta e não tem viatura disponível. Entendeu? Acontece. Muito isso. Qual que foi sua reação? Ou qual te chocou mais? Qual você ficou assim, mais impactado na sua primeira vez no atendimento de acidente mobilístico, incêndio ou assim, ou outra coisa? Qual que foi assim que você chegou falando, nó, esse negócio aqui de verdade te impactou? Ou não teve isso? Não, tem alguns que te chamam mais atenção. Por exemplo, ônibus tombado, igual a gente já pegou lá em Nova União, com pessoa presa debaixo do ônibus e pedindo pra você tirar ela dali, entendeu? Você vê que realmente é um acidente assim que é muito mais grave pelo número de vítimas que tem, entendeu? Igual aconteceu nesse dia que eu tô falando pra vocês. Mas assim, falar assim, por incrível que pareça, falar assim, nossa, você deixou de dormir por causa disso, você deixou de comer por causa disso, eu nunca deixei. Em nenhuma situação. Tem umas que chamam mais atenção, tem umas que você fica mais assim, igual com criança, né? Já aconteceu de eu pegar a criança já no acidente e verificar ali que ela não estava sentindo os pés, né? Então assim, você fica com dó. Nossa. Mas você tem que continuar trabalhando ali. Então assim, chama atenção um pouco mais, mas falar assim, nó, que isso
me fez perder sono, que não. Graças a Deus ainda nenhuma não. Já teve algum caso que te emocionou? Que você teve que Me emocionar? dar aquela respirada? Não, nenhum até hoje. Nenhum. Que bom, né? Nenhum. A gente vai e atende, eu não sei, eu sou o tipo de pessoa assim que quando eu foco no negócio, eu não consigo olhar pra outra coisa. Se falar comigo assim, ó, faz isso, por exemplo, se pedir pra mim assim, olha, corta a ferragem desse carro aqui pra tirar o cara lá de dentro, eu vou cortar e não vou olhar pro cara lá dentro, porque eu vou concentrar naquilo, entendeu? Eu sou assim, eu concentro naquilo. E mesmo que se eu ficasse com a vítima dando um atendimento, que a gente chama de atendimento pré-hospitalar, que é o APH, eu faria sem pensar assim que aquela pessoa tá morrendo, que aquela pessoa, entendeu? Eu concentro naquilo que eu tô fazendo pra ali. fazer direito também. Eu não sei como que eu faço isso. Eu não sei te falar assim, como é que você vira a chavinha pra isso. Eu não sei te falar. Eu sei que eu sou assim, que na hora da ocorrência eu concentro naquilo que eu tô fazendo. E talvez isso daí me ajude, entendeu? O que é PA que você falou? APH. APH, o que é? Atendimento pré-hospitalar. Então, na verdade, tem médico e vocês são médicos, no caso. Na verdade, não é um médico. E também não é paramédico. É uma pessoa que tem conhecimento de atendimento pré-hospitalar. Entendi. Que é o básico. Você faz essa parte também ou não? Todos os bombeiros, a gente passa pelo curso, a gente tem essa matéria do APH. Entendeu? A gente já sai do curso com APH. Que é aquela questão, desmaiou, o que eu faço? Tá com esses sinais, o que eu faço? Parada respiratória, parada cardiorrespiratória, entendeu? São essas coisas, é o que a gente consegue identificar, uma fratura, como que eu mobilizo, como que eu faço para diminuir o sangramento. É muita diversidade, né? A gente que tá no operacional, a gente, né, no a gente faz a gente tenta fazer o melhor em cada um, mas ali a gente tem, por exemplo, a gente tem um resgate, a gente tem um salvamento, que é aquele caminhão que tem desencarcerador, tem 1.500 litros d'água, entendeu? Que pode conseguir ali no primeiro momento dar uma resposta num carro pegando fogo, ou num fogo numa residência, essas coisas assim, entendeu? Então a gente faz, ali a gente tem as duas viaturas, então a gente roda em uma, dependendo do que você for empenhado, você vai atuar, entendeu? Dentro daquilo que você foi chamado para fazer. E essa divisão, ela ocorre tipo assim, natural? O cara, exemplo, vocês vão atender um caso. Tem alguém que naturalmente já tem uma inclinação mais para um atendimento pré-hospitalar, ou vocês dividem isso? Então, a gente sabe fazer um pouco de cada coisa, mas tem dentro da corporação pessoas que já têm um curso específico para aquela área, entendeu? Às vezes ele já tem um curso mais específico para PH, outros cursos mais específicos para salvamento em altura, outro curso mais específico para salvamento terrestre, e assim vai. Mas, por exemplo, igual lá no serviço, a gente, normalmente, o efetivo lá são 4. Então, automaticamente, a gente já se programa para ir para ocorrência. Não precisa de ninguém. Antes, quando eu entrei no bombeiro, tinha um número grande de pessoas. Então, eu tinha as escalas, né? Fulano vai trabalhar durante esse período aqui no resgate. Esse fulano vai trabalhar com a bomba que a gente chama, né? Que é a viatura de apagar incêndio. Fulano vai trabalhar no salvamento. Hoje não, como o efetivo está baixo lá em Nova União, em Nova União e em todo bombeiro, né? Todo lugar tá assim. Aí apareceu uma para resgate, vamos. Apareceu uma para salvamento, vamos. É assim. Aí vai todo mundo, né? Fica um no quartel e os outros 3 tripulam as viaturas, entendeu? Sim. É assim. E você já quis fazer algum específico? Algum curso específico? Eu já quis fazer um específico. Na verdade, eu quis fazer 2 específicos, mas eu não fiz nenhum. Eu quis fazer para PH, que no caso seria instrutor de APH, né? E queria fazer também salvamento em altura, mas acabou que eu não fiz nenhum dos 2. Salvamento em altura. Eu tenho um trem com a altura que... Não é que eu tenho medo de altura, com certeza. A adrenalina vai lá no alto. Só que dependendo, eu gosto. Eu não gosto, exemplo, subir escada, que parece que eu não tô no controle do trem. E sei lá, Entendi. É muito estranho. A altura é meio estranho. Mas é assim mesmo, a altura, de que você ficar confortável com ela, cara, você corre o risco de sofrer acidente mesmo, né? Ela tem que te trazer um desconforto, assim, do ponto de vista de que você tem que
tomar um cuidado maior. Porque um dia que você ficar Confiante demais, você cai. Você vai Todd. Você tem alguma outra pergunta, Leon? Demais da conta. Peraí. Eu fico em relação a essa questão aí dos bombeiros, principalmente acidente. Você falou aí, principalmente você tem criança, né, também, você tem criança pequena. Então, assim, não voltou o síndrome de pânico nesse tempo que você trabalhou? Nunca mais teve síndrome do pânico? Nunca mais, cara. Nunca mais. Que legal. Foi superado mesmo. Uhum. Tem pessoas que têm recaída e tal, e é normal, cara, acontecer isso. A pessoa tem uma recaída e sentir mal. Porque você tá trabalhando com pressão, querendo ou não, é pressão também. Pressão, é uma pressão. Fiquei assim, até mais pressão às vezes, né? É uma pressão que você tem que dar resposta, tem que dar solução pra pessoa naquela hora ali, né? Mas eu nunca tive, desde que o psicólogo me deu atestado lá, você tá liberado, meu filho? Nunca mais eu tive recaída, eu não senti nada fisicamente, biologicamente falando, fisiologicamente falando, nunca senti mais nada, cara. Nunca. Eu superei mesmo. Foi superado mesmo. Eu fico pensando, tipo assim, se fosse eu no primeiro dia, Ariel, corta ali. Quando o cara gritar, ai, olha eu correndo com o uniforme lá do outro lado da avenida. Ariel, volta aqui, nós precisamos de você. Fala, sargento, infelizmente, eu tô chegando aqui em casa já. Sério, porque assim, eu gosto mesmo. Mas principalmente nessa área de... Eu não sei se eu conseguiria me encaixar nessa área, principalmente de resgate. Eu não sei. Eu gosto de... Mas sei lá. É do perfil mesmo, né, cara? É de cada um, né? Essas coisas, né? Mas eu acho que na necessidade você acaba fazendo, você nem vê, cara. Você faz sem você perceber, isso é automático. Já teve algum caso que você teve que atender de, assim, muito prolongado? Você teve que ficar mais de 24 horas naquele atendimento? Não, mas já aconteceu o caso da gente ficar 3 horas pra tirar uma vítima das ferragens, por exemplo. Nossa, é tempo demais. Caminhão tombou e o rapaz ficou preso nas ferragens. E aí cortava as ferragens e não conseguia saber por que não conseguia tirar ele. Tava escurecendo já. Aí foi olhar, os ferros tinham transpassado o pé dele, tinha travado lá, entendeu? Então tem caminhão com caminhão. Nossa. Aí arranca o ferro. Aí você corta e tal, e leva. Entendeu? Tem casos assim, tem casos que é mais complicado mesmo. Principalmente vítima presa de ferragem. De colisão assim. Carro de passeio com caminhão. Entendeu? Porque o choque é muito forte. Então pra você tirar uma pessoa dali, já é mais complicado. Já aconteceu também, por exemplo, igual lá na BR mesmo. O caminhão desceu e passou por cima de 3 carros. Aí, nesse caso, só tinha já pessoas, infelizmente, todo mundo tinha falecido, né? Então você precisa tirar a pessoa da ferragem para entregar para a Polícia Civil. Então é um processo mais demorado também. Mas nunca eu trabalhei 24 horas assim numa ocorrência. Nunca. Tem ocorrências que realmente, por exemplo, eu largo o serviço 8 horas da manhã. Ela entra 5 horas da manhã lá, eu não vou sair 8 horas da manhã mais. Posso desistir. Entendeu? Como várias vezes eu cheguei em casa 1h30 da tarde. Entendeu? Meio-dia. Por causa de ocorrência. Mas pegar ocorrência prolongada de 24 horas, nunca não. É porque 5 horas tá no seu horário ainda, né? E você falou que no mínimo, assim, mais ou menos 4 horas. Aí já foi. Até incêndio, por exemplo. A gente já pegou incêndio de madeireiro. A gente trabalhou assim a noite inteira. Mas aí quando foi no finalzinho da noite, graças a Deus já tinha conseguido apagar e ficou só no rescaldo, que é aquele processo de revirar o material para ir resfriando, né? Porque é madeira, ela aqui em profundidade, então aquele negócio fica ali, você tem que ficar ali zelando para não dar reignição, né? A gente trabalhou a noite inteira, mas 24 horas assim, pau quebrando, nunca trabalhei não. Eu acho que aqui no Brasil é mais complicado de ter casos assim, porque não tem tanto acidente natural assim, né? Extremo, igual no Japão que tem tsunami. Lá a demanda dos caras triplica, a demanda deles aumenta demais. Eu acho igual um caso bem parecido com esse aqui de Brumadinho que aconteceu, né? Que acharam agora, parece,
uma parte do corpo de alguém agora, né? Que chamam voltar o processo lá de busca, né? E aí Você foi pra lá? Segmento. Não cheguei aí. Não, né? Não cheguei aí, não. Até porque você falou que o seu efetivo lá tá baixo, né? Mas muitos foram. Muitos foram sendo escalados e foram. Mas eu não cheguei em Brumadinho, não. Mas tem colegas que foram. Uhum. Tem colegas meus que foram, que trabalham na Nova União, que conseguiram ir lá pra trabalhar. Porque é um trabalho pesado, né? Eu fico... Uns dias pra trás eu tava assistindo um documentário das Torres Gêmeas. Uhum. E vendo os bombeiros entrando pra dentro daquele prédio lá, pegando fogo. Eu falei, porque é a profissão, tá no sangue, assim, o cara tá pra aquilo. Mas assim, você pensar racionalmente assim, você fala, gente, o negócio vai cair. E os caras entraram pra dentro do trem mesmo. E muitos morreram, né, cara? E muitos morreram. Tirando um tanto de gente e voltava pra lá. Falei assim, nossa, e assim, é a profissão, não tem jeito. Quando acontece algum tipo desses trem, porque normalmente o pessoal só vê salário, né? Ganha tanto. Mas não sabe o risco que corre. Salário não paga, não. Pra ser sincero, nesse caso, eu acho que salário não paga, não. No caso do bombeiro e policial, na minha opinião, salário não paga. Porque, assim, no caso do bombeiro, igual você falou, que você foca naquilo que você tá fazendo. Tá tirando a pessoa da Ferrari, você tá focado naquilo. Mas eu penso no exemplo, o bombeiro que entra no prédio que tá pegando fogo. Exemplo, eu já penso na esposa que eu nem tenho e nos filhos que eu nem tenho. Já passei esses trem na minha cabeça. Eu imagino assim, a responsabilidade. O cara tem que, sei lá, tem que ser. É chamado. Não é nem profissão, é chamado já. É porque acontece muito também, né? Você tá ali, você é a esperança do cara, velho. Quando você entra num lugar, você vê o cara gritando, pedindo ajuda, pedindo socorro. É o seu trabalho, é a sua profissão. É você mesmo. Você tem que ir lá dar o apoio, né? Fazer aquilo que as pessoas não querem fazer. Mesmo porque também você tem um juramento que você pode e que você faz até com sacrifício da sua própria vida. Então nenhum bombeiro, nenhum polícia negligencia isso, não. Ele sabe que uma hora ou outra pode acontecer, cara. Faz parte da profissão, entendeu? A gente quer que nunca aconteça, né? Mas infelizmente acontece. Policial trocar tiro no cumprimento do dever dele lá e acabar falecendo. Mesma coisa um bombeiro. Pode acontecer. Igual um vídeo que eu vi também. Eu acho que foi nos Estados Unidos, não sei. Mas o bombeiro tentando resgatar uma mulher que tava querendo suicidar e ele foi junto, numa ribanceira. Que pulou nela, mas não aguentou segurar ela e foi junto. Fala assim, a atitude do cara, porque esse pessoal também, assim, principalmente essa questão de suicídio, de pular alguma coisa assim, que o bombeiro tem que estar lá esperando o momento certinho pra ele agir. E às vezes não dá tempo de colocar todo o equipamento, o trem muito rápido, não sei, mas é algo... com certeza. Eu não vi esse caso, não, mas ele deve ter sido de repente, porque geralmente quando você sai para fazer um atendimento, somente de tentativa de autoextermínio, você já sai sabendo o que é a história, entendeu? O centro, o Cobom, ele faz uma triagem, ele já te passa, a vítima assim e tal, tentando a gente chama tentativa de autoextermínio, quer dizer, tentando tirar sua própria vida, tal situação, então já sabe mais ou menos. E tem treinamento para isso. Por que o bombeiro consegue fazer as coisas e dar certo? Porque treina. Se você não treinar, você não faz. É uma coisa de vocês lá. Vocês estão no louvor lá. Se você não treinar, meu amigo, para ir lá, na hora que for na hora de desembolar o louvor lá, vai dar ruim. Vai dar ruim. É a mesma coisa. Se você não treinar, se você não treinar, você não consegue executar, entendeu? Então tem que treinar. Você entra de serviço, tem um momento lá que é o treinamento que você tira na parte do dia lá, entendeu? Então todo dia que você está em serviço, você tem treinamento? Tem uma instrução, tem um treinamento, entendeu? Porque se você não for fazendo isso, vai enferruja. Chega na hora que você precisar, você não vai saber o que você tem de fazer, entendeu? Então assim, a gente sabe de tudo? Não sabe. Mas a gente treina e vai treinando para ver se chega na perfeição. Por exemplo, eu nunca peguei um suicida. Nunca peguei. Mas tem outras pessoas que já pegaram, que estão acostumadas com esse tipo de ocorrência. Então tem as técnicas e tal.
Então o cara já sabe como que faz. E a gente treina um pouco também a respeito disso. Como que é feito, como que é feita a abordagem, como que a gente pode fazer para conseguir salvar aquela vítima e não perder a própria vida. Entendeu? Tem que treinar. Essas coisas tem que treinar. Não adianta você querer só fazer sem pensar, sem ter o método científico, não. Provavelmente esse rapaz, ele se enganou, ou ele tinha uma corda amarrada em volta da cintura, não prestou atenção nisso, ou realmente ele achou que ele ia conseguir só ele mesmo, entendeu? Coisa que não deve ser feita. Entendeu? Tem que treinar, tem um treinamento para isso. Até mesmo para evitar esses casos, né? Que assim... Tem casos, igual a gente citou aqui, o outro Trade Center, velho, é uma coisa esporádica, né? Vai treinar como aquilo dali? Entendeu? Qual que era a expectativa dos caras? Entrar no prédio e tirar as pessoas de onde estava para baixo. Mas ninguém nunca pensou assim, esse prédio vai cair aqui. Porque a altura que aquele avião acertou aquele prédio, quem ia pensar assim, não, ele vai cair? Ninguém, cara. Ninguém. Uma coisa é você acertar a base, outra coisa é acertar o topo. Entendeu? Então assim, aí vão tirar. E aí entraram e acabaram muitos morrendo, né? Outros tem até história aí. Eu vi um filme, esqueci o nome do filme, do sobrevivente, dos caras que ficaram lá presos debaixo dos escombros lá e depois conseguiram resgatar eles. Mas é treinamento, entendeu? Treinamento, tem que treinar. Você vai tirar uma pessoa da ferragem, você tá vendo o carro lá. Se você não tiver a técnica de corte, você vai penar. E às vezes nem consegue tirar a pessoa. Prejudicar, né? Mais a vítima. Poderia tirar a pessoa com 20, 30 minutos, você vai tirar ela com 1 hora e cacetada, porque você não usou as técnicas de corte, entendeu? Adequada. Então tem treinamento, tem que treinar. Tem algum tipo de penalidade para esse tipo de coisa? Quando o supervisor vê que o soldado... Não que ele é incompetente, mas que ele tem faltado naquilo. Existe uma falha para isso, né? Existe a comunicação disciplinar, que é chamada, né? E aí ele é comunicado disciplinarmente, depois ele tem que prestar informação, é um processo mais administrativo, entendeu? Se ali na hora ali alguém verificar que houve realmente ali uma imprudência, uma imperícia, entendeu? Uma negligência dos métodos certos e tal, aí pode ocorrer sim. Por isso que é importante ter que treinar. Né? Até porque a preocupação nossa não é nem essa, ser penalizado ali, ter uma comunicação disciplinar, mas a preocupação nossa é o quê? É a vítima, né, cara? É a pessoa que tá ali precisando e às vezes você não consegue. Entendeu? Então a preocupação do bombeiro é essa, eu tenho que treinar para ajudar a pessoa. A gente não pensa assim, eu tenho que treinar para me livrar da comunicação. Não, tem que treinar por causa daquela pessoa, porque uma pessoa vai depender de mim 1 hora. Eu acho que até, assim, acaba fazendo com que a pessoa erre menos, né? Você tá pensando menos nela, mas no pensa outro... bem, não é menosprezando, não. Se você é um padeiro, se você errou lá na questão da massa ou deixou passar o ponto, beleza, você pega o pão e joga fora, velho. Mas como é que você faz com uma vítima? Entendeu? A gente mexe com o maior bem que existe, que é a vida da pessoa. Né? Aí, às vezes, perde a vida porque alguém não sabe. Então, por isso que a gente treina. Entendeu? Já teve algum caso que... Assim, não, antes de entrar nessa pergunta, em algum momento você sentiu a sua profissão e o seu chamado casarem, ou dentro do seu trabalho, tipo, o meu ministério casou aqui dentro do meu trabalho, ou o trabalho dentro do seu ministério? Eu acho que foi uma fusão, assim, dos dois, sabe? Dos dois. O pessoal tem um dito lá que fala assim, que Deus escolhe o bombeiro, entendeu? Pra você ver. É o dito que o pessoal tem, Deus escolhe o bombeiro. E assim, muitas coisas, assim, elas acabam, principalmente na questão da vida, né? Como bombeiro, você preza o que é a vida. Você faz de tudo para que a pessoa ela tenha uma condição de sobreviver àquela situação que ela está passando. E como cristão, a gente faz a mesma coisa também, né? Só que a gente fala já em questão de eternidade, né? Do espiritual, né? Então, assim, muitas coisas, cara, que eu aprendi no bombeiro, eu consigo usar ela dentro da igreja, entendeu? Porque existe um equilíbrio das coisas. Tem vários conhecimentos que eu tive no bombeiro que eu já apliquei na pregação minha, entendeu? Sem citar que era bombeiro, nada e tal, mas assim, coisas que eu conheci no bombeiro eu apliquei em pregações minhas, apliquei na minha própria vida, entendeu? Porque eu tive ali o conhecimento, a prática,
E eu consegui, através do Espírito Santo, ter ali de Deus uma revelação em cima daquilo. Eu já usei várias vezes. Eu imagino que, assim, eu nunca fui pai, mas eu imagino que eu sempre ouço muita gente falar que depois que você é pai que você entende o amor de Deus de verdade pela gente, É né? verdade, cara. E eu acho que, assim, pode ser que às vezes a questão dos bombeiros pode ter sido algo parecido também, né? Questão de ir lá salvando vidas e entender... assim, Porque, pensa bem, vamos partir do princípio assim, o bombeiro, ele não olha, tem um chamado, ele não quer saber se o cara é um marginal, se ele é uma boa pessoa, se ele é um bom vizinho, se ele tem um bom convívio com a sua família, o tipo de caráter que ele tem. Você chega lá e você tem que fazer alguma coisa para salvar aquela pessoa. Então, assim, você não faz um julgamento, você não tem um preconceito da pessoa. Você chega e vai atuar, porque é uma pessoa que precisa da sua ajuda. E aí você tira pra maldade que a gente teve, que foi Jesus. Ele veio e foi para todo tipo de pessoa. Jesus não olhou se a pessoa era prostituta, se era mendigo, se era mentiroso, se era gente boa, se era bem sucedido, se era mal sucedido. Jesus veio para todo mundo, entendeu? Então essa concepção é a mesma. Eu não quero saber. Olha pra você ver, já aconteceu da gente buscar. Uma vez eu tava no Venda Nova, a gente foi pegar um rapaz que ele tinha apanhado porque ele tinha estrupado uma menina na favela. Quando a gente chegou lá, o cara tava... Imagina o cara com fratura exposta nas pernas, com a cabeça sangrando, todo machucado dentro do buraco, velho. Então a gente desceu naquele buraco para pegar uma pessoa que pela sociedade ela é criminal, não vale nada, né? Por causa das coisas que ele fez. Não tô dizendo que ele é inocente, mas ele foi julgado por aquilo que ele fez. Então o pessoal ali agiu porque ficou chateado, ficou indignado com as coisas que ele fez. E aí bateu nele, quebrou as pernas, machucou ele todo. E o bombeiro foi lá salvar o cara daquela situação, entendeu? Eu não quero saber se o cara é estrupador, se o cara... A gente vai lá para poder socorrer uma pessoa, independente do que a pessoa do que a pessoa tenha feito. Mas é preocupado com a vida, né? Chamou a gente pra quê? Olha, tem um cara ferido, tal, dentro do buraco. Vamos lá. Chegou lá, soube da história? Soubemos da história, mas o tratamento foi o mesmo. Foi como se eu estivesse tirando um doutor lá de dentro daquele buraco. Entendeu? Não tem isso. Você vai lá pra socorrer a pessoa. Isso é muito interessante. E, assim, eu não sei se pode, acredito que não possa, mas você já teve alguma oportunidade de pregar o evangelho para em algum atendimento que você fez? Não. Nunca preguei. Mas já aconteceu fatos assim, um fato, por exemplo, muito engraçado. A gente estava numa ocorrência, era um fogo no mato, eu tava no meio da BR, e aí veio um andarilho, na BR tem muito andarilho, né? E aí ele, por um acaso, ele começou a conversar com um sargento lá na época, já tem mais de 6 anos atrás. E aí, cara, esse andarilho, ele tava vindo, ó, lá da Bahia e indo para São Paulo. Porque na Bahia ele tinha um equipamento e o equipamento dele quebrou, mas ele não tinha dinheiro para consertar. Ele queria ir para São Paulo levando equipamento para trabalhar lá e para arrumar o equipamento dele para depois voltar para Bahia. Cara, e esse cara tinha telefone celular, simples, mas tinha documento tudo direitinho. Ele estava andando da Bahia. Ele já tava aqui, ele estava indo para São Paulo. E ele era cristão. Tava com a Bíblia lá dentro. Falou, não, sou cristão. E começou a conversar. Nesse dia, só todo mundo que estava de serviço no dia também era cristão. Aí esse amigo meu do serviço ligou pro pastor da igreja dele, que era aqui de Sabará, falou do caso. Ele falou, olha, fala pra ele vir pra cá e tal, que a gente vai dar a acolhida pra ele aqui. Fizemos um junta de dinheiro ali, cada um deu o que tinha do bolso. Fizemos junta, demos ele o dinheiro, ele foi pra igreja do meu amigo aqui em Sabará, tomou um banho, jantou, passou a noite lá. No outro dia o pastor pegou esse moço, pegou mais dinheiro da igreja, foi até na rodoviária, comprou a passagem para ele e mandou ele para São Paulo. 2 dias depois ele ligou para esse amigo meu de serviço, falando, olha, quero agradecer vocês e tal, pela ajuda e tal, eu já tô aqui em São Paulo, tô no albergue e o rapaz já me arrumou um emprego, agora eu tô bem aqui. Que isso. Ó pra você ver, cara. E às vezes a gente olha pras pessoas andando os mendigos e fala, isso aí é um perdido, isso aí. E tem histórias assim, né, cara? Tem histórias assim, que você nunca ia parar pra imaginar. Muitas histórias assim, de pessoas que andam aí, é porque realmente perdeu a expectativa na vida, família. Mas tem história assim, cara, de gente assim.
E Deus deu a gente a oportunidade de conhecer essa história aí desse senhor. Ele, um senhor, devia ter uns 50 e poucos anos na época e tudo. Que isso? Nossa. Verdade, cara. Verdade. Então tem histórias assim. A gente marchar da Bahia até... Eu andar da rua Bahia até a rua São Paulo, eu já tô achando ruim. Aí você imagina, velho, quantos lugares que esse moço teve que dormir, quantos lugares teve que mendigar um pão, um prato de comida, pra chegar no objetivo dele, cara. Pra você ver. E quanto tempo que ele tava andando? Quanto tempo? Ele veio da Bahia andando, cara. Nossa. E quanto tempo que ele ia demorar ainda pra chegar em São Paulo, velho? Muita coisa. Nossa, tá doido. E aí? Não tem mais nada, não. Depois desse daí, tô muito pensativo. Às vezes, igual essa pergunta sua é interessante, porque às vezes a gente tem que saber dividir as coisas. No momento do atendimento é atendimento. E como a gente está no atendimento, como a gente tem que focar naquilo que a gente está fazendo, eu acho que a maior pregação do evangelho é seu testemunho ali, pessoal. Da maneira que você trata a pessoa. Igual eu falei para vocês, não tem diferenciação. Pra mim não tem diferenciação. Se eu for pra socorrer alguém, eu vou pegar a pessoa, eu vou fazer o meu melhor e o melhor pra ela também. Então assim, às vezes não dá tempo nem de você falar nada, mas a pessoa, eu acredito que ela consegue olhar pra você e ver que você tá tratando ela de uma forma diferente, entendeu? E tem que saber dividir, né? A hora de a gente bater um papo no serviço é a hora que eu tiro pra falar de Jesus. Eu falo com meus amigos, né? É um momento, mas pra vítima em si, tudo, nunca parei assim pra pregar de Jesus, mesmo porque também é rápido não também, tem condição, entendeu? Não tem condição. Já peguei várias vítimas em parada cardiorrespiratória, parada cardíaca, entendeu? E ali a pessoa não é o momento da pessoa ouvir. Não ouve, não fala. E o que você tem pra fazer é o quê? O certo é fazer o quê? É fazer aquilo que você tá ali pra fazer, tentar aplicar a técnica adequada pra aquela pessoa conseguir ter uma sobrevida, né? É o que a gente faz. Muito bacana. Eu já quis ser bombeiro já, só que assim, já tem um tempinho que eu desisti desse trem. Falando nisso, suas apostilas tá aqui até hoje. Olha isso. Deve ter o quê? 16 anos. Não, deve ter uns... Cara, deixa eu ver, eu tava com 18. A cara do Vinícius. Você... Tem uns 4 anos, cara. Tem uns 4 ou 5 anos. Não, hoje você leva ela. Quem tem nem usa mais, quem tem até em desuso. Não, mas de vez em quando eu pego elas lá quando eu quero lembrar alguma coisa do ensino médio. É bom ensino médio, né? Isso é bom. Nossa, eu não estudei no ensino médio, então você... Estuda em casa, né? Tem que estudar bom, depois. O negócio é estudar. Então, encerraria? Ô, Vinícius, quero te agradecer muito, viu, por ter aparecido aqui. A gente aprendeu muito com a sua experiência. Espero que o pessoal de casa também tenha aprendido muito, né? A gente nem olhou pro pessoal de casa, né? Mas aqui a gente coloca eles na conversa e ignora. Vocês viram aí, né? Tô brincando, viu? A gente chama vocês. E pra encerrar, Vinícius, eu queria que, assim, eu tinha comentado antes, só por questão mesmo de facilitar tanto o serviço de vocês e também a gente conseguir ser mais transparente. Qual que seria o procedimento adequado para uma pessoa que independente da situação, como que ela pode fazer, exemplo, a ligação com os bombeiros ser mais rápida, além de manter a calma, né? Como passar as informações, assim, se você souber passar isso pra gente. Então, o número 93, né? Eu acredito que todo mundo já saiba disso já. O SAMU é o 92. Tentar passar com a maior clareza possível. Igual eu falei, eu sei que pra pessoa que não tem ali um treinamento adequado, você pode acontecer de afobar, de ficar nervoso, mas em questão assim, do que a pessoa está sentindo, endereço correto, com ponto de referência, telefone para ligar, entendeu? Em caso de divergência, porque isso é muito importante, isso acontece muito, a gente chegar num local e ter divergência do local, e às vezes você vai ligar para o número, o solicitante não atende, então tem um número que possa atender, passar com maior clareza o local, ponto de referência e o que a pessoa está sentindo. Porque aí a gente já sabe tudo que vai precisar para socorrer aquela pessoa. Aonde que qual velocidade que a gente vai, entendeu? Porque tem códigos para poder você atender certo tipo de demanda. Então a gente já vai sabendo o que é. E isso já ajuda demais, já agiliza demais, né? Tendo isso daí, já é um bom caminho.
Já é um bom caminho. Agora, quanto a demais coisas que precisam realmente de uma técnica, isso aí é dispensável nessa hora. O importante é isso que eu falei. E outra coisa, né? Eu sei que cristão não faz isso, né? Mas replicar essa questão do trote, cara. Velho, o tanto de trote que tem, cara, no 93 não é brincadeira. E o trote é assim. A gente já tá com efetivo baixo, com viatura já no limite. Aí você vai pra um trote, cara, num lugar. Não, tá pegando fogo em tal lugar assim, tem pessoa gritando, aí você desloca, cara. No mínimo, 3 viaturas. Entendeu? No mínimo 3 viaturas pra isso daí. Olha o número de pessoas, de bombeiros que foram, militar que foi envolvido, viatura, o gasto que tem no deslocamento. Você chega num local, não tem nada. E aí acontece no outro lugar, você precisar pelo menos de uma das viaturas e as outras 3 estão. Olha, aí, por exemplo, você está você está num ponto X, aí a ocorrência de verdade aconteceu no Y. Aí, olha, o cara vai ter que deslocar daqui para cá. Olha o tempo que a pessoa vai demorar para ter uma resposta. Entendeu? Então, assim, o número de trote é muito alto, cara. É muito alto. O pessoal acha que é brincadeira e não é. Às vezes ele pode estar prejudicando uma pessoa que realmente vai precisar, entendeu? Do suporte do bombeiro ali. Não, provavelmente não, né? Com certeza. Porque demanda é o tempo todo. O tempo ligação todo. É o Ainda tempo mais nessa todo. época agora de fogo no mato, cara. Cada estação do ano ela traz, né, um tipo de serviço. Essa época agora é o fogo no mato. Então, assim, evitar, né? De ficar chamando desnecessariamente, de repente alguma coisa que não tem necessidade do bombeiro ali, ou questão mesmo do trote, né? Evitar, não faça trote, conscientizar as pessoas que isso daí vai trazer um malefício mesmo, né, para a sociedade, porque poderia estar sendo empenhado em outro lugar que realmente é necessário e que não foi possível por causa de um trote, por exemplo, né? Então é complicado. Muito complicado. Você quer encerrar? Não? Ô Vinícius, então é isso aí. Muito obrigado, viu? Deus abençoe você, sua família, te abençoe lá no serviço, que a gente sabe que é complicado. Te ajude na recuperação também, né? Eu quero agradecer o pessoal aí de casa que ficou até agora, tá? Que Deus abençoe vocês também. E até o próximo podcast, gente. É isso aí. Valeu!